para conhecerem melhor a personalidade humana, partiram então em caravanas de estudos práticos. Surya Omar era um instrutor dessa nova disciplina, fazendo-se acompanhar de sábios assistentes. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando, como estudantes de medicina, a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos. Enfermos auxiliados pelo incansável Teócrito, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canaleiras. Os aprendizes desciam à Terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde. Estudavam o fenômeno dos desprendimentos, sempre observados por eminentes entidades da pátria espiritual. Visitávamos também casas particulares e até prisões, à espera de condenados à pena de morte. Pois, como Surya Omar nos instruía, devem enriquecer a mente com análises em torno de todas as modalidades desse fenômeno extraordinário. A separação de um espírito do seu corpo carnal, desde o feto, libertado ou não voluntariamente do ventre materno, até o sentenciado pela justiça dos homens à morte na forca e de outras formas brutais. Examinarão cada caráter, cada personalidade ou tipo de doença, assim como a natureza do desprendimento, através de estudos minuciosos. Para que o estudo seja completo, professor, teremos também de assistir a cenas de assassinatos ou catástrofes? Não será necessário, João. Chegarão sempre após o drama a tempo de colher a explicação necessária. Frequentemente nos impunham um doloroso dever: acompanharmos o desligamento árduo, por vezes assustador, dentro de um cemitério. E sob as inúmeras árvores, nas quais os passarinhos esperavam a chegada do alvorecer, ou à sombra dos ciprestes majestosos, pela calada da noite, bordada de estrelas, eis que recebiam os ensinamentos do antigo sábio de Alexandria. Não podíamos, no entanto, nos livrar do sofrimento durante aquelas cenas tão chocantes. Precisam aprender a dominar suas emoções, meus filhos. Nas próximas aulas deverão testemunhar muitas desgraças alheias, dores profundas, angústias, misérias, desesperos. Sei que será impossível conterem as lágrimas, mas devem buscar a serenidade. Tratem, antes de tudo, de refletir, no sentido de auxiliar e remediar situações sem perder tempo com lamentações e lágrimas improdutivas. E o que mais temíamos finalmente aconteceu. Fomos obrigados a observar os desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Ah, Ivone, como é doloroso recordar aquelas cenas, aquelas sensações, aqueles momentos. A loucura que nos atacava no passado retornava das profundezas da alma. Contra a nossa vontade, ela brotava novamente em cada espírito, afligindo-nos com o fantasma de um passado transformado em presente. As atitudes abomináveis de nossas fúrias cresciam na memória, desorientando a todos. Algo precisava ser feito. Estávamos à beira de uma alucinação coletiva. Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Nós acabamos de ouvir uma passagem muito interessante, né? Hoje nós vamos falar da terceira aula, da terceira disciplina que Camilo Castelo Branco fez na cidade espiritual Maria de Nazaré, né? Falamos da disciplina dada por Aníbal de Silas, que era um estudo sobre o Evangelho.
Falamos no último programa da aula de Epaminondas de Vico, que trabalhava a regressão de memória como forma de amadurecimento emocional. E agora temos também uma aula extremamente interessante, que é essa aula prática que vocês ouviram. Quer dizer, os espíritos, né, vinham à Terra presenciar situações difíceis para se educar. Uma das coisas que nos chama a atenção é exatamente isso. Nós estamos falando de espíritos de suicidas, né, na existência anterior, chegaram no plano espiritual como suicidas, obviamente fizeram um tratamento, mas ainda assim estão fragilizados. E eles são levados a verem as situações mais difíceis para educar-se e para ajudar na medida do possível. O que é que isso nos ensina? Que nós só crescemos enfrentando os nossos problemas. Como ele mesmo narra, eles temiam ter que ver situações de suicídio e acabaram vendo. Quer dizer, não é fugindo do erro que a gente cresce. Quer dizer, são suicidas, ainda traumatizados pelo suicídio, que são levados a socorrer outros suicidas. Essa é uma lição importante, porque muitas vezes a gente pensa que vai crescer emocionalmente, que vai crescer espiritualmente, fugindo dos nossos problemas. Sejam questões íntimas, sejam questões sociais, e a gente muitas vezes segue o caminho mais cômodo. Usa uma série de desculpas, normalmente desculpas bonitas e bem elaboradas, para fugir do enfrentamento. Então, esse enfrentamento não é apenas para os suicidas. É regra geral de evolução no universo. Precisamos enfrentar os nossos conflitos interiores. Precisamos enfrentar situações desagradáveis exteriores. Vamos ver aqui como é que ele descreve, como eles se sentiam. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas, afava doloridamente nosso seio, compungiam-se os nossos corações. Mas era preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções. Impor serenidade às forças mentais, como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis. Talvez hoje a gente quisesse classificar esse trabalho como um trabalho errado, porque a gente tende a fugir. Eu ir para uma situação desagradável, eu lidar com uma pessoa agressiva, eu ter que conviver com um criminoso. E aí nós vemos como a metodologia da espiritualidade superior muitas vezes é diferente da nossa lógica. Nas reuniões mediúnicas, muitas vezes nós observamos isso. Comunica-se um espírito mais necessitado, de um suicida, por exemplo, comunica-se um espírito mais agressivo e muitos médiuns têm medo. Alguma coisa está errada. Porque no plano espiritual superior, mesmo espíritos em situação delicada são levados a socorrer os mais necessitados. E muitas vezes, nem nas reuniões mediúnicas, nós queremos socorrer os espíritos que dão mais trabalho, que exigem mais carinho, que exigem mais atenção. E assim nós perdemos a chance de crescer verdadeiramente. Como nós crescemos? Lidando com os nossos conflitos, internamente e através da ação social. Nesse caso que é bem claro, um suicida vai socorrer um suicida para que ele enfrente aquele problema e não tenha a tentação de cometer o suicídio de novo. Muitas vezes nós evitamos nos tornar espíritos das trevas, auxiliando espíritos das trevas em nossas reuniões mediúnicas. Nós não podemos ter o conceito ingênuo de que se espiritualizar é fugir das questões incômodas. Nós não podemos ter o conceito ingênuo de acreditar que se isolando do mundo e dos conflitos nós vamos crescer. Não. É preciso enfrentar os conflitos nas reuniões. Quando eu digo conflitos, são as situações que nos causam sofrimento, como eu narrei, incômodo, porque é isso que vai levar à nossa reflexão mais profunda.
Quem pensa que vai evoluir se isolando do mundo, indo para o mosteiro, ou transformando, como acontece hoje no centro espírita, num mosteiro, numa ilha social, está fugindo do verdadeiro crescimento espiritual. Então, esse método nos prova isso. É importante que isso se reflita na nossa vida. Falamos da reunião mediúnica, mas também é importante falar da nossa sociedade. Como nós, espíritas, cidadãos espíritas, estamos colaborando com a melhoria da educação do nosso país. Ou a gente diz que não tem nada a ver e pronto. Como nós estamos colaborando para diminuir a corrupção. Como nós estamos colaborando, e quando eu digo colaborando é agindo ativamente, para que a gente tenha uma cidade mais limpa, mais justa e mais equilibrada. Porque também é fuga. Eu não tenho nada a ver com isso. Se não tivesse, não tinha nascido e não estava vivendo em determinado lugar. Então, tudo isso, né, que nós estamos falando de exemplo é para mostrar o grande equívoco do isolamento emocional, do isolamento social, que hoje é uma característica infeliz do movimento espírita, que nós carregamos e que nós temos que ter essa reflexão, para que a gente tenha a nossa postura. Eu sou dos que fogem? Eu sou dos que mudam a voz e simulam a santidade quando eu entro no centro espírita? Ou eu sou dos que, como a Ivone Pereira, e vamos falar isso no próximo programa, assumia a sua humanidade, a sua autenticidade? Qual é a minha postura? Porque não adianta se isolar do mundo, falar manso, joga papel na rua, maltrata as pessoas, não cuida da sua responsabilidade quanto profissional em qualquer área que seja, não é um estudante sério, enfim, não faz a sua parte na sociedade. Qual é o problema disso? Quando nós fugimos, nós não curamos as nossas feridas. Porque quando a gente pensa que está ajudando o outro, nós estamos ajudando a resolver os nossos conflitos íntimos. Quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, é uma aplicação extremamente lúcida da cura emocional. Quando eu estendo a mão, abro o coração para atingir o outro de uma maneira positiva, eu começo a curar as minhas chagas íntimas. Quando eu aceito o defeito do outro, eu começo a aceitar os meus defeitos. E eu começo a caminhar na minha cura. Quando um suicida é capaz de começar a socorrer outro suicida, ele começa a se curar das tendências infelizes do suicídio que ele tem dentro dele. Então, o convívio social é um mecanismo da lei de Deus que nos dá a possibilidade de crescer emocionalmente. Quando nós fugimos disso, muitas vezes até utilizando desculpas, né, entre aspas, da doutrina espírita, eu simplesmente atrapalho a minha evolução. Não posso atender esse tipo de espírito porque me perturba. Então, se lhe perturba, vamos cuidar do seu problema. Por que é que você tem medo desse tipo de espírito? Né? Há casos interessantes na série Se a Mediunidade Falasse. Porque o indivíduo lá tinha uma tendência escravocrata, tinha sido senhor de escravo, e toda vez que se comunicava um senhor de escravo na reunião, as tendências dele apareciam. Alguém pode dizer, mas isso não é ruim? Não, porque a tendência já existe. Ele precisa reconhecer, a partir daquela experiência, que ele ainda tem uma tendência infeliz. E aí, quando ele reconhece que tem uma tendência infeliz com honestidade, sentindo essa tendência, ao invés de mascarar, ele abre espaço para curar aquela ferida que estava escondida. Então, esse é um dos objetivos da aula do Omar Surya, que é mostrar a realidade para que cada um veja as suas feridas, reconheça a sua necessidade e, ao mesmo tempo, estenda a mão para quem também tem necessidades semelhantes. Se nós observarmos ao nosso redor, nós vamos ver com certeza que muitas pessoas fazem com que as nossas feridas apareçam. Nem fugir e nem aumentar a ferida. Reconhecer que ela existe, reconhecer que o conflito existe, reconhecer que a necessidade de lidar com aquele tema existe. E aí a gente ora e busca e vai lidar com ele de uma maneira sempre honesta. Isso é o processo evolutivo. Né? Não por acaso que a espiritualidade nos aponta essa metodologia que se soma às outras duas
como forma de tratamento não só de suicidas, mas de todos nós, espíritos da Terra, espíritos extremamente necessitados em vários aspectos que precisam evoluir. Então fica, para a gente concluir essa terceira parte do livro, essa reflexão sobre esses 3 grandes métodos educativos que se somam. O estudo do Evangelho de maneira verdadeira e sempre pensando como eu aplico isso em mim e na minha vida. A regressão de memória, que é um dos métodos mais eficientes de se aprofundar o autoconhecimento. Em programas futuros trataremos desse tema com muito mais profundidade, porque por conta do tempo, então teremos vários programas onde a gente vai aprofundando o tema aqui já lançado, com o estudo do Memórias no Suicida. E esse terceiro método, lidar com situações que nos desafiem intimamente, que exija de nós rever os conceitos, que exija de nós reconhecer nossos limites e que auxilie quem está sofrendo mais do que nós. Bem, meus amigos, assim concluímos o livro Memórias no Suicida. No nosso próximo programa falaremos, com uma conclusão geral do livro da Ivone Pereira, médium que psicografa o livro. Falaremos um outro aspecto desta aula, que é como o Camilo Castelo Branco elaborou esse livro e como foi o processo de transmissão, as dificuldades e uma análise que ele faz sobre os médiuns do movimento espírita. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Desejamos a vocês uma ótima semana e vamos agora para a nossa segunda etapa. Vou abrir o Evangelho ao acaso para nos prepararmos para receber a mensagem dos amigos espirituais. A paciência. Do capítulo 9, bem-aventurado aqueles que são brancos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil, observe, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de milnadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos e as consolações e compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto vós tendes o vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Árvore, 1862. Pai de amor e bondade, rogamos nesse instante a tua proteção e amparo, para que em teu nome possamos receber uma mensagem dos amigos espirituais. Irmãs e irmãos do Ideal Espírita, que a paz do Cristo esteja em vossos corações, que o Espírita do século XXI seja aquele que a tudo enfrenta, inspirado pelo amor, pela busca sincera de iluminar-se, pelo desejo ardente de servir em nome do Cristo. Para trás, com medos e receios, avante, irmãos, enfrentemos a nós mesmos, porque o futuro é daqueles que se dispõem a se melhorar, amparados por seus guias espirituais, e pelo guia supremo da humanidade, Jesus de Nazaré. Confiemos, irmãos, os obstáculos serão sempre superados, quando em vossos corações arder
o amor que vem de Deus, a chama eterna que aquece e ilumina o universo infinito, porque vós sois filhos de Deus. Independente das dificuldades enfrentadas, sim, podeis superar, podeis tornar-vos melhores, podeis aprender a servir mais. Observai que em vossos corações já existe o sagrado amor do Pai. Coragem, desenterrai-o com insistência e continuidade, porque um dia, após percorrido o caminho dos testemunhos sinceros e dolorosos dos vossos corações, brotarão a água cristalina que mata toda a sede, como nos promete Jesus de Nazaré. O amor e a paz são conquistas apenas dos espíritos que se dispuseram a enfrentar a si mesmos, que se dispuseram a viver situações difíceis para tornarem-se melhores, que se dispuseram, enfim, a abrir mão de tudo para que Deus viva em intensidade em seus corações. Muita paz de um amigo em Cristo que vos acompanha sempre.